Pastor, fala Sim. pra gente qual que é a parte mais difícil do ministério pastoral. Uou, Explica pra caramba, gente. hein? Cristo, ele dá um requisito mínimo para o Pedro pastorear. Requisito mínimo para o Pedro pastorear. A pergunta de Jesus para Pedro foi: tu me amas? Então você vai apacentar minhas ovelhas. Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então, o requisito mínimo do ministério pastoral é amar a Cristo. Só amando a Cristo é que teremos a condição de pastorear as pessoas, né? Então, assim, quando eu amo a Cristo, eu pastoreio qualquer pessoa, certo? Mesmo aquela que não me valoriza, mesmo aquela que não me perdoa, mesmo aquela que às vezes fala mal da gente por trás, que às vezes olha só, o pastor pregou sobre bênção, né? Sobre esperança. Rapaz, Deus usou o pastor hoje foi usado por Deus, tal, isso, aquilo, né? Então vê esperança, paz. Aí a pessoa sai do culto assim: olha, Deus falou tanto comigo hoje, foi tão bom o culto. Aí o pastor vai pregar sobre pecado. O pastor pregou sobre pecado. Ana Paula, ô Ana Paula, rapaz, o que está acontecendo com o pastor, rapaz? Aí já não é Deus que está falando, é o pastor que está falando, entende? Então, assim, eu acho que a parte mais difícil é esse amor que nós temos por Cristo e pela sua obra, você continuar e sempre amar, certo? Então, assim, quando uma pessoa, às vezes, não faz um bom comentário a seu respeito como pastor, e você fica sabendo disso, e aquela pessoa precisa de um auxílio espiritual, de uma oração, entendeu? De uma aproximação, de um Sim, amor, sim. de um abraço, e aí você, como pastor, que tem que ir a essa pessoa, porque você está como pastor dela, né? Cristo te colocou para pastoreá-la, e aí você tem que ir com o amor, e não com o revanchismo, não Sim. com ódio, tipo assim, ela não quis, então deixa esse negócio morrer, entendeu? Deixa ela para lá, não, não pode ser assim. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil do ministério, uma das partes, né? Uma das Sim. partes, porque a gente não, existe as questões espirituais, que estão acima dessas questões humanas, né, de relacionamento humano entre pastor e ovelha, né? Porque vai haver isso, uma ovelha que falará mal de você, uma pessoa que falará mal de você, você está pastoreando, e aquela pessoa vai precisar de você. Então você não vai negar ajuda, não vai negar amor, não vai negar cobertura espiritual, que eu falo assim, orar por ela, entrar na brecha por ela, entendeu? Então, assim, de relacionamento entre seres humanos, né? Essa é a parte mais assim difícil de um ministério pastoral. Você não levar para o coração e nem tirar o foco do seu amor por Cristo para cuidar daquela pessoa, independentemente do que ela faça, certo? Então isso é de relacionamento assim. E a parte difícil, mais difícil é a espiritual. Porque nós estamos em uma obra realizada por seres humanos, mas é uma obra espiritual. Então, assim, você lidar com seres superiores a você, que no caso são os demônios, né, os seus anjos, são seres superiores a nós. Isso é uma parte muito difícil. Além de serem superiores a nós, eles estão no mundo desde o início. Conhecem muita coisa, sabem de muita coisa. Por exemplo, não vai ser a primeira igreja batista em Ururaí, só por exemplo, não vai ser a primeira igreja que eles atacaram, entendeu? Que eles se infiltraram, que eles atacaram, como o Hernandes fala, de fora para dentro, de dentro para fora. Não, lá na igreja primitiva, eles já vinham atacando, tentando parar, né? Que o Gamaliel falou, se essa obra for de Deus, não vai parar. Então, a maior dificuldade, eu penso, maior de todas, é lidar com esses seres superiores a nós. E para lidar tem que estar na dependência de Cristo. Eles são astutos, eles usarão circunstâncias dentro da própria igreja para poder esfriar o seu ministério pastoral. O Alain uma vez, acho que foi o Alain Marques, uma vez pregou na rádio, que era por aqui, sobre um pastor que ele era muito dependente de Deus. E naquela igreja, haviam vários demônios ali naquela igreja, tentando parar a igreja, tal, recuando a igreja, esfriando a igreja.
E depois da entrada daquele pastor, aquela igreja começou a avançar, a ficar melhor espiritualmente falando, tal. E aí os demônios começaram a sair. É claro que é uma linguagem figurada, é um conto, é uma história, né? Sim. E aí aqueles demônios começaram a sair. Não dá para ficar com esse pastor aqui não, tal. Esse pastor aí é um tipo ungido, tal. Esse pastor muito dependente de Deus, está muito conectado com Deus, tal, tal, tal. E aí todos saíram, aí no conto diz que um demônio velho não saiu. Você vai ficar aí, um demônio velho, talvez, não, vou ficar, mas não dá para, com esse pastor não dá para a gente ficar aqui não, tal, isso aqui, não, vou ficar. E aquele pastor sempre buscava Deus, orava, todas as manhãs consagrando a igreja, o templo, a obra ao Senhor. E aí aquele demônio mais velho que ficou, começou colocando tarefas naquele horário de devoção. Aí o pastor já começou a deixar aquela devoção de lado, né? Então começou ocupando o pastor com várias coisas. O que alimentava a vida espiritual daquele pastor era aquela devoção. Então ele começou a se afastar daquela devoção, se ocupar com outras coisas. Aí aquela igreja começou a voltar à frieza espiritual, e os demônios que haviam saído dali, é claro que eu não conto, né, pessoal, uma história que tem uma aplicação de uma verdade. E aí aqueles demônios voltaram para ali. Então, assim, eu penso que no ministério pastoral que vocês dois estão entrando, receba. Receba. É melhor jogador, é melhor do que estar no ventre do peixe. Então, assim, a maior dificuldade é essa luta espiritual, essa guerra espiritual. O culto para o pastor não é o mesmo para as outras pessoas. O pastor está antenado nas coisas espirituais, né, que acontecem no culto. Então, assim, a maior dificuldade é essa, né? É essa. Então, se vocês perguntarem qual é a maior dificuldade encontrada no ministério pastoral, para mim, em relação humanas, é essa de você amar, cuidar, sem reservas, tá, pessoal? Sem reserva, sem ódio, sem vingança nenhuma. Se houver, tem que deixar no trono da graça de Deus e amar as pessoas. Nós fomos convidados por Jesus para amar as pessoas que Ele colocou debaixo do nosso pastoreio. E essa questão espiritual, de você estar sempre diante do trono da graça, esses seres espirituais do mal são realmente astutos, eles fazem muitas coisas, então a maior dificuldade é lidar com esses seres espirituais para não deixar que eles se infiltrem no nosso meio ou se aposse de uma pessoa, tal, da igreja, tal, e aí vai.